E o Brasil e a União Europeia assinam hoje um acordo de cooperação para combater o crime organizado e o terrorismo. O Brasil será o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo, depois da Nova Zelândia, a firmar o acordo com o Bloco Europeu sobre o tema. As autoridades enalteceram a possibilidade da Europol e a Polícia Federal do Brasil poderem desenvolver uma relação mais facilitada na investigação desse tipo de crime. Como você vê, Raquel Galinatti, você que é a pessoa da segurança aqui na mesa, este acordo aí, né, tratados que para troca de informações entre o Brasil e a União Europeia. Isso aí é para facilitar quando tem algum fugitivo do Brasil, por exemplo, que está lá na Europa, as polícias de lá se conversam com a polícia brasileira para trocar informações, ajudar a prender essas pessoas, é combater o crime organizado, essas facções criminosas brasileiras que ficam exportando o tempo todo drogas para a Europa também. Explica aí, Raquel. Extremamente importante. Já temos a Interpol e quem faz parte da Interpol no Brasil é a Polícia Federal, são os policiais federais, e sem contar que temos nas embaixadas brasileiras no exterior, temos os adidos policiais que também são delegados da Polícia Federal. É extremamente importante, não só na agilidade da prisão daqueles procurados internacionais, daqueles de grau máximo, que tem um alerta da Interpol, como também para o estreitamento de laços e intercâmbio de conhecimento das polícias, das agências policiais. Então, é algo extremamente positivo. O Ministério da Justiça e Segurança Pública, na figura do seu ministro, teve uma medida acertadíssima e que tenhamos cada vez mais tratados e acordos para que a gente tenha aí uma melhor coesão e melhor estreitamento de laços no combate ao crime. Sabendo que, no que tange a lavagem de dinheiro, a Polícia Federal já tem esses acordos com as polícias internacionais, também através da Interpol, para auxiliar e facilitar o caminho, né, o rastro do dinheiro, porque o dinheiro ele deixa um rastro. Então, para seguir esse rastro do dinheiro e ali chegar na atividade ilícita criminosa, nas facções criminosas, existe aí a força-tarefa internacional entre as polícias. Não tem jeito, né, Rodolfo? Quando a gente fala de crime organizado, essa proporção que tomou o PCC principalmente, né, uma facção transnacional que fornece drogas aí para o mundo todo, inclusive drogas que não são, às vezes, produzidas aqui no Brasil, que entram pelas nossas fronteiras, mas que são comercializadas pela facção criminosa brasileira. É necessário que haja mesmo essa troca de informações, de ideias, esses acordos entre os países e os blocos de países para que haja o correto combate às facções criminosas, né, Rodolfo? Com certeza. Nós temos a máfia italiana que opera aqui no Brasil e nós temos cabeças do PCC presos na Europa. Por exemplo, na Espanha tem um grande líder do PCC que foi preso e está lá na Espanha. Como é importante essa junção europeia aqui com o nosso país da América do Sul para que se faça um intercâmbio realmente, como a doutora Galinatti disse aqui, de aprendizado, né, entre os policiais. Eles ensinam lá o que eles aprendem e nós ensinamos aqui o que a gente está aprendendo. Maria De Carli. Eu vejo com muito bons olhos esse tipo de parceria, União Europeia e Brasil. A União Europeia é detentora de muitas tecnologias que podem ser bem-vindas aqui no nosso combate investigativo do crime organizado. Como meus colegas anteriormente disseram, por você mesmo, Coba, o crime ele é algo que se tornou muito refinado hoje em dia. É uma empresa que fatura mais de 146 bilhões de reais no Brasil, só com o comércio de drogas, mais de 15 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro. Qual empresa no nosso país tem esse tipo de faturamento? Então, o crime organizado precisa de uma abordagem mais refinada, mais técnica e o máximo de trocas de tecnologia nesse sentido, será tecnologia que eu digo, tecnologia inteligência, tecnologia digital mesmo, todo tipo de tecnologia será muito bem visto para a gente conseguir acabar com esse mal que se infiltrou no nosso país. É isso que eu tenho a dizer. E é importante também a gente lembrar que a rota do tráfico, a gente tem as maiores rentabilidades, estávamos falando até de manhã, as maiores rentabilidades mundiais em facções criminosas transnacionais estão escalonadamente. Em primeiro lugar, tráfico de drogas, tráfico de armas e tráfico de pessoas. E essa rota passa pela América Latina, Brasil e Europa. Antes,
passava pela África, hoje já existem rotas diretas do Brasil para a Europa. Então é necessário, sim, cada vez mais o fortalecimento para que esses criminosos estejam com a vida cada vez mais curta. E você, Ricardo Rous, como avalia esta medida? Eu acho que todo acordo, todo tratado internacional para combater o crime organizado e o terrorismo é super importante e esse é um deles. Mas para além de acordos, de blá blá blá, de tratados, nós precisamos mais. Nós esperamos, nós como brasileiros, mais do governo brasileiro, fortalecendo, endurecendo, combatendo o crime organizado nos portos, nos aeroportos, nas nossas fronteiras, para evitar que entre armas, drogas que nós não produzimos, que fortalece financeiramente o crime organizado. Então, muito importante o tratado, mas nós precisamos de um pouco mais internamente mesmo, combater, enrijecer contra a vagabundagem. Ô, Rodolfo Maris, como você vê nos últimos anos esse crescimento tão grande do PCC, facção criminosa, que começou não só a ser conhecido como uma facção de tráfico de drogas, mas de lavagem de dinheiro, até se envolvendo em contratos públicos, até infiltrando agentes públicos, eleitos inclusive, vereadores em diversas cidades foram alvo, inclusive no final do ano passado, de algumas operações aqui. Ele parece que está se enraizando na sociedade, no poder público, de uma maneira cada vez pior, não é verdade? O nome fala por si só, crime organizado. Eles estão nas melhores faculdades, eles estão em todos os lugares, nos postos de gasolina, nos mercados. Eles tomaram conta de quase tudo. Quase tudo que a gente vê tem um crime organizado envolvido. Olha só que absurdo. E ontem, Nelson, eu trouxe aqui uma história, né, do Orelhão, e depois, no Pingo nos Is, a gente acabou fazendo uma reflexão. O Mota e o Beraldo acabaram fazendo uma reflexão sobre isso. Há 25 anos atrás, quando eu estava ali na Praça Civil Romero, eu fui usar o telefone e vi uma mulher pulando corda, um outro fazendo flexão. E olha só, Ricardo Rous, um cara num carrinho de cachorro-quente. Por volta das 11 horas da manhã, eu fui ligar para minha mãe que morava em Assis. E aí chegou um carro, parou de frente a um banco que estava do outro lado da rua. Eles iam assaltar o banco e a polícia, aquela mulher sacou uma arma, o cara sacou uma arma, o outro menino do cachorro-quente pegou uma submetralhadora e ali a inteligência foi bem assertiva e eles impediram o roubo. O raciocínio está aqui. Há 25 anos atrás, as quadrilhas assaltavam os bancos. Olha só que loucura. As pessoas... o grande bandido mesmo, que era considerado ali grande bandido, era a galera que assaltava banco. Hoje existe um novo cangaço que pega essas pequenas cidades aí do interior, faz as pessoas de refém e tudo mais. Mas eles estão assaltando com tecnologia. O crime cresceu tanto que hoje o seu banco está no celular. Eles não precisam ir mais na agência bancária. Eles vão lá, não querem nem saber da sua bolsa se você é uma mulher. Eles querem saber do seu celular. Se você é um homem, então, eles não querem saber de mais nada. Só entrega o celular. É a tecnologia a favor do crime organizado. Mas o serviço público de segurança também cresce com tudo isso. Aqui em São Paulo nós temos a Smart Sampa, que está todo dia reconhecendo criminosos foragidos da justiça e está efetuando a prisão através da Guarda Civil Metropolitana, que logo, logo terá o nome de Polícia Metropolitana. Ô Maria, e você vê algumas outras medidas importantes a serem tomadas ainda? A gente está vendo isso sendo discutido dia sim, dia também, né? Sim. Principalmente agora no Ministério da Justiça, que tem lá o Mário Sarrubo, que era o Procurador-Geral de Justiça aqui do Estado de São Paulo, chefe do Ministério Público e também do GAECO, por consequência, que tem a expertise, a experiência aqui do GAECO de São Paulo. Eu acho que as autoridades em todas as esferas do Brasil, federal, municipal e principalmente estadual, né, que de fato quem lida com a questão da polícia militar, eles estão se atentando, estão cientes que a segurança se tornou um problema, a falta de segurança se tornou um problema em todas as esferas da sociedade. Então eu vejo que sim, estão havendo articulações, o próprio Rodolfo mencionou aqui a questão das guardas municipais, né, e o poder de policiamento que eles vão passar a ter, investigativo também, poder de policiamento, a Raquel me corrigiu. Mas, além disso, também, a gente tem que falar também um pouco da discussão que está havendo a nível federal, que é a PEC com a PEC da segurança. A gente está vendo essa proposta para se discutir a alteração de algumas competências relativas às polícias rodoviárias e para ter um apelo mais investigativo diante de tentativa de combate ao crime organizado. Então, está havendo, sim, a meu ver, uma mobilização das autoridades, das políticas, para que haja um olhar mais cauteloso, um olhar mais eficiente para combater
a questão do crime organizado e da problemática que se tornou no Brasil. E essa PEC da segurança, tem gente que fala muito mal, mas eu vejo com bons olhos um certo nível de mobilização que está ocorrendo no nível federal junto com os governadores, né, encabeçado pelo ministro da Justiça, que vai ter muita discussão ainda esse ano que vem agora, de 2025. O que você acha da PEC da segurança, Raquel? Você aprova? Você tem alguma sugestão? O que precisa mudar? Ou não tem que ter PEC da segurança? Não. A sua opinião aí de quem está no dia a dia da segurança pública. Não, a PEC da segurança, ela é uma PEC da centralização. Ela centraliza e ela não fortalece o combate ao crime. A gente tem a independência de cada estado tem a sua polícia, e o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública deveria fazer é traçar diretrizes para que os estados possam seguir as diretrizes e não tentar centralizar ou até criar uma super polícia, uma polícia ostensiva, como se fosse uma super polícia federal, a Polícia Rodoviária Federal fazendo o papel de uma polícia militar no âmbito federal. São situações assim que colidem diretamente com já a nossa prévia Constituição. Então, uma PEC nesse sentido, não vejo com bons olhos, porque ela não enxerga e ela não vai na cerne, no combate ao problema efetivo, que é simples. É estruturar as polícias, é contratar policiais, é dar estrutura tecnológica, combativa, armamento bélico compatível com as facções criminosas. Além disso, o endurecimento e uma rigidez nas corregedorias, ouvidorias, para que a gente não permita que criminosos, bandidos com distintivos, se infiltrem contaminando as instituições policiais de segurança pública do Brasil. 30 segundos, Ricardo Roos, para fechar. Vai lá. Olha, inteligência, certamente combater o crime organizado precisa de muita inteligência, precisa de uma união nacional, precisa de liderança nacional que tenha esse propósito. Porque o Rodolfo falou aqui há 25 anos atrás, o crime organizado roubava bancos. Hoje o crime organizado tem bancos, como foi o caso bancos digitais. Então nós precisamos de inteligência, vontade de fazer, inteligência para poder coordenar todo o contra-ataque ao crime organizado.